Você já se perguntou como algumas histórias podem atravessar gerações e ainda assim falar diretamente ao nosso coração? A profecia de Joel é uma dessas narrativas que não apenas ecoam pelo tempo, mas que carregam uma mensagem capaz de sacudir nossas crenças mais profundas. Imagine um mensageiro que não teme abordar temas como julgamento, arrependimento e restauração. Tudo isso enquanto oferece uma promessa de esperança que parece inacreditável. Contraditório? Talvez. Mas é exatamente isso que faz dessa profecia algo tão transformador. Vivemos em um mundo onde a restauração parece um sonho distante. Você já se sentiu como se tudo o que construiu fosse destruído, como uma praga de gafanhotos consumindo suas conquistas? Joel conhece essa realidade, mas ele também aponta para algo mais profundo, a possibilidade de recomeçar, não pelas nossas forças, mas pela graça divina. E aqui está a polêmica. Será que estamos realmente prontos para aceitar um Deus que julga, mas que também restaura? Um Deus que corrige, mas que faz isso com amor? O que faz dessa mensagem tão atual é o seu poder de nos desafiar. Joel nos lembra que o arrependimento não é sobre punição, mas sobre reconexão, que a restauração não é só física, mas espiritual, e que o Espírito Santo não é um conceito distante, mas uma realidade acessível a todos nós. Se você já sentiu que sua vida precisava de uma virada radical, este é o momento. O profeta Joel nos mostra que até os cenários mais apocalípticos podem ser o prelúdio para algo glorioso. E ao final desta jornada, quero convidar você a participar de um momento especial de oração. Vamos juntos buscar essa conexão com Deus, pedindo restauração, graça e a força do Espírito Santo para transformar nossas vidas. Reserve esse instante para ouvir e se entregar de coração aberto. Está pronto para mergulhar nessa história e descobrir como Joel pode mudar o seu destino espiritual? O profeta Joel apresenta uma visão única sobre como a restauração começa no coração. Ele não se limita a apontar os erros de Judá, mas oferece uma solução clara e profunda, o arrependimento genuíno. Imagine o impacto de suas palavras quando ele clama em Joel 1:10:4. Convocai uma assembleia solene, reuni o povo e clamai ao Senhor. Isso não era apenas um ato religioso, era um convite para uma transformação completa. Quem sabe hoje você não poderia fazer algo semelhante? Talvez reunir sua família para orar e buscar essa reconexão espiritual. Quando Joel menciona a praga dos gafanhotos, ele vai além do desastre físico. Ele interpreta essa calamidade como um reflexo da condição espiritual de Judá. Era como se os gafanhotos fossem um espelho que mostrava o quanto o povo tinha se afastado de Deus. Que metáfora poderosa, não é? Quem nunca enfrentou uma praga na vida, aquelas situações que parecem consumir tudo o que temos? Mas Joel não para no problema, ele mostra a saída. Rasgar o coração e não as vestes, como está em Joel 2:13, é uma das frases mais impactantes da Bíblia. Pense nisso. Deus não está interessado em gestos superficiais. O que Ele quer é um coração transformado, humilde e disposto a mudar. Para aplicar isso, que tal refletir sobre áreas da sua vida onde pode estar apenas rasgando vestes? Talvez seja o momento de investir em mudanças reais, internas. Um exemplo prático de arrependimento genuíno é dedicar tempo para um jejum ou oração intencional. Joel não sugere isso como punição, mas como um ato de reconciliação. Já experimentou reservar um tempo só para isso? Pode ser uma manhã, uma tarde, onde você se desconecta das distrações e se conecta com o propósito. A restauração começa quando damos esse passo de fé. Joel também nos ensina que o arrependimento é coletivo. Ele não chama apenas indivíduos, mas toda a nação.
Isso mostra que, às vezes, precisamos de comunidade para superar desafios espirituais. Pode ser uma igreja, um grupo de amigos ou sua própria família. Juntos, podemos nos apoiar e buscar essa restauração espiritual. Mas sabe o que torna a mensagem de Joel ainda mais especial? Ele nos lembra que a restauração sempre vem acompanhada da graça divina. Deus nunca pede arrependimento sem oferecer algo grandioso em troca. E por falar em algo grandioso, a profecia de Joel não para por aqui. Você já ouviu falar do Dia do Senhor? Pois é, vamos explorar isso em breve. O conceito do Dia do Senhor em Joel não é apenas uma ameaça sombria, é uma mensagem repleta de profundidade espiritual e mistério. Joel apresenta este dia como um evento que muda tudo, um divisor de águas entre julgamento e restauração. Em Joel 1,16, lemos: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Essa descrição provoca um senso de urgência. Imagine ouvir algo assim em um momento de crise. É como aquele aviso que nos faz parar para refletir sobre o que realmente importa. Esse dia não é apenas sobre destruição, é também sobre revelação. Joel o descreve com imagens poderosas, trevas, densas nuvens e um alarme tocando em Sião. Joel 2:2, 1-2. Essas metáforas apontam para o juízo de Deus, mas também para a oportunidade de arrependimento. Quem nunca sentiu que a escuridão dos problemas da vida era quase insuportável? Joel nos lembra que, mesmo nesses momentos, há um chamado divino para voltar ao que é essencial. Há algo fascinante na forma como Joel conecta esse dia de julgamento com a esperança. Em Joel 2:32, ele diz: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa ressoa profundamente. Não importa quão grande seja o caos, Deus ainda estende uma mão de salvação. Aplicando isso à vida prática, que tal considerar quais são os nomes que você invoca quando está em apuros? É hora de reavaliar para quem ou para onde você corre em busca de socorro. O dia do Senhor também revela a justiça de Deus. Joel nos mostra que esse evento é inevitável, como um relógio que conta os segundos até a hora marcada. É uma mensagem séria, mas não desprovida de graça. Ele nos encoraja a agir antes que seja tarde. É como aquele lembrete persistente de que as escolhas de hoje moldam o amanhã. Que tal começar revisando suas prioridades espirituais? Pequenos passos podem evitar grandes arrependimentos. Outro aspecto desse dia é o seu alcance universal. Joel deixa claro que não é apenas Israel que será impactado, mas todas as nações. Isso nos lembra que o plano de Deus é muito maior do que imaginamos. Ele está preocupado com a justiça no mundo inteiro, e isso inclui você, eu e todos ao nosso redor. Como estamos contribuindo para a justiça e retidão em nossas próprias comunidades? Por fim, o Dia do Senhor não é o fim da história, mas um prelúdio. É uma introdução ao derramamento do Espírito Santo, algo que Joel descreve de maneira extraordinária. Ele nos leva a refletir o que vem depois do julgamento, e a resposta está no poder transformador do Espírito Santo. Vamos mergulhar nesse mistério juntos. A promessa do derramamento do Espírito Santo é, sem dúvida, um dos momentos mais inspiradores da profecia de Joel. Imagine ouvir, em Joel 2:28-29, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Essa visão transcende barreiras culturais, sociais e de idade, anunciando uma era onde todos poderiam experimentar a presença divina. É uma declaração revolucionária para qualquer época. O impacto dessa promessa se torna ainda mais evidente no Pentecostes, conforme descrito em Atos 2:16-18. Pedro, diante de uma multidão, conecta os eventos ao cumprimento da profecia de Joel,
mostrando que o Espírito Santo agora estava acessível a todos os crentes. Isso nos faz pensar: estamos realmente vivendo com a consciência de que temos acesso a esse poder? Talvez seja hora de refletir sobre como o Espírito pode transformar nosso dia a dia. O mais belo nessa profecia é a inclusão. Joel enfatiza que o derramamento não seria limitado a profetas ou líderes religiosos. Ele seria para os servos, as servas, para o jovem e o idoso. Que exemplo de igualdade! Imagine uma comunidade onde todos, independentemente de sua posição ou experiência, têm algo a contribuir espiritualmente. Essa ideia nos convida a ver o valor em nós mesmos e nos outros, reconhecendo o potencial que o Espírito Santo traz para nossas vidas. Além disso, o Espírito Santo não vem apenas para inspirar, mas para capacitar. Ele é descrito como o poder que dá visões, sonhos e direção. Pense em como isso pode ser aplicado em nossas decisões diárias. Talvez você esteja enfrentando um dilema ou buscando clareza em alguma área da vida. Já experimentou pedir a orientação do Espírito? Às vezes, a resposta pode vir em formas inesperadas, como uma ideia ou um encontro que parece predestinado. Outro aspecto fascinante é como Joel vincula o derramamento do Espírito à renovação espiritual. Isso nos lembra que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Para experimentar essa renovação, que tal dedicar um momento de meditação ou leitura bíblica? Pode ser o Evangelho de João ou o próprio livro de Joel, onde cada palavra é um convite para mergulhar mais fundo na graça divina. Mas, como toda boa história, a profecia de Joel não para por aqui. O derramamento do Espírito é apenas uma peça no grande mosaico de restauração divina. Logo, veremos como mesmo os desafios mais difíceis, como a praga de gafanhotos, podem se transformar em lições espirituais profundas. A praga de gafanhotos descrita por Joel é mais do que um desastre natural. É uma metáfora poderosa para o julgamento de Deus e as consequências do afastamento espiritual. Joel 1,4 descreve o impacto devastador. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu o pulgão e o que ficou do pulgão comeu a locusta. Imagine o desespero de ver tudo o que se construiu ser consumido. Essa imagem nos convida a refletir. Quais gafanhotos temos permitido em nossas vidas que nos afastam do propósito divino? Joel vê essa calamidade como um instrumento de Deus para despertar Judá da apatia espiritual. Ele não acusa sem oferecer uma saída. Pelo contrário, ele encoraja o povo a ver o desastre como uma oportunidade de reconciliação com Deus. Quantas vezes as crises da vida nos levam a reavaliar nossas prioridades? Talvez aquele revés financeiro ou uma decepção pessoal seja, na verdade, um chamado para recomeçar com um coração renovado. Essa lição é intensificada pela forma como Joel relaciona a praga à disciplina amorosa de Deus. Assim como um pai corrige seus filhos para o bem deles, Deus utiliza esses momentos de dificuldade para alinhar nosso coração com o dele. Para aplicar isso, pense em momentos difíceis que você enfrentou. Como você pode transformar essas experiências em aprendizado espiritual? Talvez seja o momento de buscar conselhos, estudar as Escrituras ou até mesmo se reconectar com uma comunidade de fé. Joel também ensina que os desafios não devem ser enfrentados sozinhos. Ele convoca o povo a um arrependimento coletivo, mostrando que a restauração espiritual é mais poderosa quando buscada em unidade. Imagine o impacto de reunir pessoas para orar, como Joel instrui em Joel 1:4. Que tal organizar um momento de oração com amigos ou familiares? Isso pode ser tão simples quanto um encontro em casa ou uma chamada de vídeo com pessoas que compartilham da mesma fé. A praga de gafanhotos, embora severa, também carrega um elemento de esperança. Joel sugere que, mesmo em meio ao caos,
há um plano divino em ação. Isso nos leva a refletir como podemos reconhecer os sinais de Deus em nossas próprias crises. Talvez seja algo que já está à vista, mas não percebemos porque estamos distraídos com os problemas ao invés de focar nas possibilidades. E por falar em possibilidades, Joel não para na descrição da destruição. Ele nos guia para algo ainda mais profundo, a promessa de restauração. Afinal, cada desafio carrega em si a semente de uma nova oportunidade, e Joel nos convida a descobrir como a misericórdia divina pode transformar a perda em abundância. Vamos explorar isso. Joel, com sua mensagem inspiradora, nos leva a enxergar que a restauração é possível mesmo após as maiores calamidades. Em Joel 2:25, ele apresenta uma promessa que aquece o coração. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não é incrível pensar que Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas também redime o tempo desperdiçado? Quantas vezes nos sentimos impotentes diante do que foi destruído? Joel nos lembra que, com Deus, nada está realmente perdido. Essa promessa de restauração vai além do material. Em Joel 2:29, Deus assegura: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos. Aqui vemos a abundância como símbolo da bênção divina. No entanto, o trigo, o mosto e o azeite também representam sustento, celebração e cura. Para refletir, pergunte-se: onde Deus já trouxe provisão e cura em sua vida? Talvez seja no emprego inesperado ou naquela reconciliação que parecia impossível. Joel também destaca que a restauração de Deus não é superficial. Ele não só devolve o que foi perdido, mas restaura a dignidade do povo. Isso é evidente em Joel 2:26. E nunca mais será o meu povo envergonhado. Imagine o peso emocional de alguém que perdeu tudo, sentindo-se humilhado. Deus promete não apenas levantar, mas fazê-lo com honra. Pense em como podemos restaurar a dignidade dos outros em nossas ações diárias. Um gesto de encorajamento pode fazer toda a diferença. Outro aspecto profundo dessa promessa é a renovação da relação entre Deus e seu povo. Joel 2:27 afirma: Sabereis que eu estou no meio de Israel. Essa proximidade é a maior bênção de todas. Não é apenas sobre receber trigo ou azeite, mas sobre experimentar a comunhão direta com o Criador. Aplicando isso, que tal dedicar um tempo diário para essa conexão? Pode ser por meio de oração ou meditação, criando um espaço para ouvir e sentir a presença de Deus. Além da restauração individual, Joel apresenta uma visão de restauração comunitária. Toda a nação de Judá é chamada a compartilhar dessa renovação. Isso nos ensina a importância de caminhar juntos. Como podemos aplicar isso em nossa comunidade? Talvez ajudando um vizinho em necessidade ou participando de projetos sociais que promovam justiça e esperança. A restauração não é um ato isolado, mas algo que reverbera em todos ao nosso redor. E assim, Joel não apenas nos promete restauração, ele aponta para algo ainda maior. Ele nos prepara para entender que o derramamento do Espírito Santo não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade transformadora que já começou, e é para lá que vamos agora. Joel nos prepara para o que talvez seja o maior presente divino prometido, o derramamento do Espírito Santo. Em Joel 2:28-29, ele profetiza que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, permitindo que jovens, velhos, homens e mulheres experimentassem diretamente a presença divina. É uma promessa inclusiva e revolucionária, que elimina barreiras de gênero, idade e posição social. Imagine viver em um tempo onde o acesso a Deus não dependia de líderes ou rituais específicos, mas era acessível a todos. É isso que Joel anuncia com esperança e convicção. O impacto dessa profecia se concretiza em Pentecostes, como registrado em Atos 2.
A descida do Espírito sobre os discípulos marcou o início de uma nova era, onde o relacionamento com Deus se tornou mais íntimo e transformador. Joel aponta para essa realidade ao enfatizar a universalidade da promessa. Mas como isso se traduz para os dias de hoje? Pense na oração como a chave para desbloquear esse poder em sua vida. Experimente dedicar momentos específicos para buscar a direção do Espírito Santo. Joel também nos ensina que o derramamento do Espírito não é apenas sobre experiências individuais, mas sobre transformação comunitária. Ele fala de jovens tendo visões e anciãos sonhando sonhos, o que reflete uma sinergia espiritual entre gerações. Aplicando isso, que tal incentivar essas conversas em sua comunidade? Ouvir as experiências dos mais velhos e a energia dos mais jovens pode gerar um impacto que transcende o momento, unindo sabedoria e inovação. Essa promessa de Joel não é apenas um evento, mas um chamado contínuo. O Espírito Santo nos guia, consola e capacita para cumprir nossa missão no mundo. Pense nas áreas da sua vida onde você precisa de clareza ou coragem. Talvez seja no trabalho, na família ou até mesmo em uma decisão difícil. Joel nos lembra que o Espírito está disponível para oferecer força e direção. Que tal começar cada dia com uma simples oração de entrega, pedindo que o Espírito conduza suas escolhas? Além disso, o derramamento do Espírito nos conecta a algo maior, o plano eterno de Deus para a humanidade. Joel sugere que essa transformação espiritual é um prelúdio para a renovação final, onde Deus restaurará todas as coisas. Isso nos inspira a viver com propósito, sabendo que fazemos parte de um movimento divino que atravessa gerações e culmina em redenção. Como podemos viver de forma alinhada com esse propósito, talvez ajudando a construir algo duradouro, seja na sua fé, comunidade ou nos seus relacionamentos? E assim, ao concluir sua profecia, Joel não apenas promete esperança, mas também nos desafia a sermos participantes ativos no plano de Deus. Com o Espírito Santo ao nosso lado, somos capacitados a viver vidas que refletem graça, misericórdia e propósito eterno. Agora que vimos como a promessa de Joel se concretiza, que tal descobrir como sua história pode transformar ainda mais a sua jornada espiritual? Ao final dessa jornada, pelas palavras do profeta Joel, somos lembrados de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus oferece esperança. O julgamento pode parecer pesado, mas é sempre acompanhado pela promessa de restauração e graça. Essa mensagem é um convite para refletirmos sobre nossas vidas, buscarmos arrependimento genuíno e abrirmos espaço para o derramamento do Espírito Santo em nossos corações. Não importa o quão distante você se sinta de Deus, a restauração está ao alcance daqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Agora, convido você a unir-se comigo em oração, pedindo direção, renovação e força espiritual. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, venho a Ti com o coração humilde, reconhecendo nossas falhas e pedindo o Teu perdão. Obrigado pela mensagem do profeta Joel, que nos lembra que mesmo em meio ao caos, Tu estás presente, oferecendo restauração e graça. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, assim como prometeste, e guia-nos em cada passo da nossa jornada. Ajuda-nos a viver vidas santas, comprometidas com a obediência à Tua palavra. Restaura o que foi perdido em nossas vidas e renova em nós um coração puro e cheio de fé. Que possamos ser luz em meio às trevas e transmitir Tua esperança àqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração e inspirou sua vida, não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar recebendo reflexões como esta.
Ative o sininho para ser avisado sempre que novas mensagens forem publicadas e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também precisam ouvir sobre a esperança que Deus oferece. Juntos podemos espalhar a mensagem de fé, amor e renovação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.